Caros alunos, hoje estudaremos semicondutores, onde será abordado condutores, falar um pouco sobre isolantes. Com relação aos semicondutores, vamos falar sobre dopagem em um semicondutor, semicondutor tipo P e N e polarização direta e reversa. São assuntos importantes para posteriormente trabalharmos diodo retificadores. Bem, a conceituação de condutores é bem tranquila, porque nós temos aqui na última camada da eletrosfera um elétron, que é esse elétron de valência. Então, para ele se desprender, ele se desprende com bastante facilidade. Então, por isso que é ressaltado aqui que os elétrons de valência estão fracamente ligados ao núcleo, de modo que a temperatura ambiente tem energia suficiente para arrancá-lo, em virtude de termos aqui apenas um elétron. Em função dessa circunstância, ele torna-se fácil o seu compartilhamento. Temos como exemplo o alumínio, o cobre e o ouro, que são excelentes condutores. Com relação aos isolantes, já tem outra característica diferenciada, que eles têm 8 elétrons de valência na última camada. Fica-se mais difícil o deslocamento desses elétrons na última camada. Portanto, há pouquíssimos elétrons livres. Agora vamos aos semicondutores. Os semicondutores são elementos que têm propriedades elétricas entre os condutores e os isolantes. O que seria isso? Há um momento que ele pode conduzir ou isolar. Ele pode funcionar como chave aberta ou chave fechada. Isso vai depender da forma com que ele apresenta a sua estrutura química. E vamos estar estudando também que a partir do momento que estamos aplicaremos tensão nesse componente, ele se comporta de maneira diferente. Observa-se que na sua última camada contém 4 elétrons de valência. Os exemplos tradicionais de semicondutores é o silício e o germânio. Então, resume-se aqui que os melhores condutores têm um elétron de valência na última camada. Os melhores semicondutores, 4 elétrons de valência, obviamente na última camada. E os melhores isolantes, 8 elétrons de valência. E aqui temos a configuração, a ilustração dos condutores, dos semicondutores e os isolantes. Agora vamos tratar sobre a dopagem de um semicondutor. Uma forma de aumentar a condutibilidade de um semicondutor é pelo processo de dopagem. É dopado, o condutor, nesse caso o semicondutor. A dopagem entende-se que é uma adição de átomos de impureza, nesse caso é um cristal puro, a fim de alterar sua condutibilidade. Quando você coloca-se átomos de impuros no cristal puro, consequentemente você vai alterar a condutibilidade desse material. 2 exemplos de materiais semicondutores é o tipo N e o tipo P. Observa-se que ocorre um deslocamento de elétrons. O semicondutor tipo N, ele tem essa nomenclatura porque o N significa negativo. Nesse caso aqui nós temos o silício. Ele foi dopado com impureza pentavalente. Nesse caso é chamado de semicondutor tipo N. Como observado anteriormente, essa dopagem possibilita um excesso de elétrons, um deslocamento de elétrons, ao alimentá-lo a essa fonte. Já o semicondutor tipo P, observa-se que existe um deslocamento de lacunas.
Consequentemente, existe um excesso de lacunas livres, que essa dopagem ela possibilita. Então, nós temos também o silício, que foi dopado com impurezas trivalentes, que é chamado de semicondutor tipo P, que quer dizer positivo. Vamos agora à formação do diodo semicondutor. Consequentemente, une-se o semicondutor tipo P com o semicondutor tipo N, forma-se uma junção PN. Esse contato físico entre os dois cristais, que são dois cristais semicondutores dopados, né, com impurezas, um do tipo P e outro do tipo N, eles são denominados de diodo, dois eletrodos. Observa-se que na configuração que aqui nós temos o anodo, que é o cristal tipo P, e aqui nós temos o cátodo, que é o cristal tipo N. Aqui nós temos uma ilustração de um diodo, né, semicondutor. Vamos entender um pouquinho a junção PN. Topando o cristal com os dois tipos de impurezas, forma-se um diodo de junção PN. O que ocorre aqui? Fala que alguns elétrons atravessam a junção e preenchem os buracos. Vai haver deslocamento desses elétrons aqui. E quando ocorre um par de íons, é criado cada vez que acontece isso. Cada vez que existe esse deslocamento, vai se criar um par de íons. E à medida que essa carga de íons vão se acumulando aqui, ela impede a migração da junção, impede o deslocamento dessas partículas. Como foi ressaltado anteriormente, ocorre um aumento do dipolo. À medida que acontece o aumento desse dipolo, essa região aqui próxima da junção torna-se vazia de portadores de carga. Essa região aqui chamamos de camada de depressão. É a região vazia de portadores. O que seria isso, essa região vazia de portadores? Ela atua como isolante. Ela não vai ter deslocamento dessas cargas aqui. Então, consequentemente, ela vai estar atuando como um circuito aberto. Quando polarizamos diretamente, pode observar que aqui nós temos o positivo, está ligado diretamente no positivo aqui da fonte. Aqui nós temos uma carga. E aqui o negativo está ligado diretamente no negativo. O que ocorre? Quando a tensão aplicada for maior que o potencial de barreira, nesse caso aqui, 0,7 volts, esse diodo ele começa a conduzir. A partir do 0,7 volts, ele começa a conduzir. Que seria uma particularidade da polarização direta. Já quando ocorre a polarização reversa, observamos que tínhamos algumas cargas, nós tínhamos elétrons e lacunas aqui. Os elétrons e lacunas se afastaram da junção, consequentemente essa camada de depressão é estabelecida e o diodo está desligado, em virtude de estarmos energizando esse diodo reversamente. Aqui nós temos a polaridade positiva, aqui é o negativo da fonte, aqui nós temos a polaridade negativa do diodo, consequentemente ligado no positivo da fonte. Bem, pessoal, agradecemos pela atenção e até a próxima aula.